Soraya está de volta para mais uma videoaula de Geografia. Essa semana nós teremos duas aulas de Geografia, tá bom? Essa é a primeira. Vamos iniciar com a correção da página 295 até 306. Página 295, 2. Observe e analise o gráfico. A. Qual era aproximadamente a quantidade de indígenas no Brasil quando os portugueses chegaram em 1500? Eram 3 milhões de indígenas. B. Eles estavam mais presentes no litoral ou no interior? No litoral. C. De acordo com o gráfico, em 2010, qual era a população indígena do Brasil? Aproximadamente 800 mil indígenas. D. Porque você acha que a população indígena diminuiu tanto no Brasil de 1500 a 2010. O que aconteceu? Houve uma diminuição, né, da população devido às guerras entre os indígenas e também as guerras entre indígenas e portugueses e também as doenças, tá? Na página 296, número 3, pesquise 3 influências culturais indígenas de cada categoria e escreva-as no quadro abaixo. Depois compartilhe suas descobertas com os colegas. Vocabulário. Vou dar algumas respostas, tá? Possibilidade de resposta, mas isso aqui foi de acordo com a pesquisa que vocês realizaram. Catapora, jacaré, maracanã, tucano. Culinária, tapioca, tucupi, canjica, pamonha. Hábitos: tomar banho diariamente, se balançar em redes, andar de canoa jangada, fazer artesanato. E lendas: Curupira, Iara e Vitória Régia. Na página 297, número 1, observe o mapa e responda as atividades com um colega. Terra indígenas do Brasil em 2017. A. Qual é o título do mapa? Terra indígenas do Brasil em 2017. B. Em sua opinião, o que são terras indígenas? É uma resposta pessoal, mas são terras destinadas exclusivamente aos indígenas, né? Para que eles possam preservar ali seus costumes. C. Com a ajuda de um atlas, aponte os estados brasileiros onde predominam as maiores terras indígenas, tá? Seria aqui no estado do norte, né? Como Amazonas, Pará, Roraima, além do Mato Grosso, que fica na região centro-oeste. D. Por que você acha que as maiores terras indígenas estão nesse estado? Porque é onde há mais indígena vivendo. Página 298, 2. Esse mapa é antigo ou atual? Antigo, que é o mapa que está aqui ao lado. 3. O que é possível ver nesse mapa? A gente pode ver a fauna e a flora brasileira, além dos indígenas, né? E a embarcação próxima à costa. 4. Que tipo de trabalho está sendo feito pelos indígenas no mapa? Eles estão cortando e transportando árvores. Com certeza, pau-brasil, né? Vamos agora para a página 299. 5. Por que a demarcação de terras é importante para os povos indígenas? Porque assim eles podem praticar ali, né, seus costumes, tradições, além também de usufruir os recursos naturais de que precisam para sobreviver. Página 306, observe o gráfico e depois responda as atividades. A. Em que região há maior número de terras indígenas? Norte. B. Em que região é encontrado o menor número de terras indígenas? Sudeste. 7. Observe o mapa que mostra a distribuição das terras indígenas no Brasil presente na atividade 1, aquele mapa que está lá na página 297. E pesquise: há terras indígenas próximo ao lugar onde você vive? Sim ou não? Há muitos indígenas vivendo nelas? Como eles vivem? Escreva um parágrafo com suas descobertas e conclusões. Aqui é uma resposta também pessoal, de acordo com a pesquisa realizada por cada um de vocês. Na página 301, 1. Onde vivem os Pancararu? No município de Tacaratu, em uma reserva indígena, nas margens do Rio São Francisco, em Pernambuco. 2. O que tem causado o aumento do número de conflitos na reserva? O crescimento da presença de não índios na reserva, e isso tem gerado muito conflitos. Página 302. 1.
Os povos africanos também tiveram influência marcante nos modos de vida da população brasileira. Observe a obra do pintor Rugendas e depois responda as atividades. A. Qual local está sendo mostrado na pintura? O porão de um navio negreiro. B. Que grupo de pessoas aparece na imagem? Negros escravizados. C. De onde você acha que essas pessoas partiram? E para onde será que elas estão indo? Saíram da África e estão indo para o Brasil. D. Em que condições essas pessoas estão viajando? Em péssimas condições, né? De higiene e muitas estão acorrentadas. Para onde elas iam quando chegavam ao seu destino? Iam trabalhar como escravo em atividades agrícolas e na mineração principalmente. Na página 303, número 2, em que período houve um número maior de viajantes que transportavam negros escravizados da África para o Brasil, de acordo com esse gráfico aqui, de 1800 a 1849. 3. Depois de serem comprados, para onde os escravizados iam? Iam, trabalhar forçadamente em fazendas, em minas e nas cidades. Página 304, super desafio. Você reconhece algumas dessas manifestações culturais? Escreva uma legenda para cada uma delas, relacionando-as com a cultura africana. A primeira é a capoeira. A descrição é uma luta, dança, feita em roda ao som de instrumentos como o berimbau e os tambores. A segunda é o samba. A descrição é um ritmo musical e uma dança marcada pelo uso de instrumentos de corda, como violão, e de percussão, como o pandeiro. Embaixo, aqui, é o acarajé. Bolinho de feijão frito no azeite de dendê, servido geralmente com vatapá, molho de pimenta e camarão. Na página 305, a imagem que nós temos aqui é o maracatu. Dança, encenação em que as pessoas bailam ao som de instrumentos musicais como tambores e chocalhos. Vamos agora para a página 306. 1. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Realize uma pesquisa e responda. A. O que aconteceu nessa data? Foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. B. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi o líder do Quilombo dos Palmares, tá? Ele lutou para preservar o modo de vida dos africanos que conseguiam fugir da escravidão. C. Por que é importante a comemoração desse feriado? A importância ela está no reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. E se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, também pode, sem problema algum. E dê o que você sabe sobre os quilombos, é uma resposta pessoal. Agora, nós vamos iniciar o nosso lançamento da primeira videoaula, que será da página 307 até a página 319. Página 307, quando os africanos vieram para o Brasil, não aceitaram a escravidão de forma pacífica. Muitos resistiram contra o trabalho pesado e os maus tratos que sofriam. Desse modo, alguns conseguiam fugir para locais isolados e formar quilombos. Os quilombos eram comunidades de escravos fugitivos que, em alguns casos, também abrigavam homens livres, pobres e indígenas. Vamos marcar isso. Os quilombos eram comunidades de escravos fugitivos que, em alguns casos, também abrigavam homens livres, pobres e indígenas. Eles viviam de agricultura, criação de animais, extrativismo, mineração e, frequentemente, praticavam comércio com vilas e fazendas próximas. Eram locais de resistências nos quais seus moradores podiam praticar seus costumes e tradições africanas. Os quilombos foram invadidos e destruídos por tropas do governo, muitas vezes, mas a população continuava resistindo e formava quilombos em outros lugares. Em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil e as pessoas que viviam nos quilombos permaneceram nesses locais, que passaram a ser chamados de comunidade remanescente, ou seja, o restante de algo. Remanescente de quilombos ou comunidades quilombolas.
Hoje, elas existem em quase todas as unidades federativas do Brasil e são habitadas principalmente por descendentes dos negros africanos escravizados. 2. Existe alguma comunidade remanescente de quilombo no município em que você vive? Sim ou não? Caso exista, como ela se chama? Então, aqui é uma pesquisa que vocês vão realizar. Na página 308, observe o mapa e responda as atividades com um colega. Vocês vão responder com o seu responsável. Aqui está falando sobre desafios ao reconhecimento e a certificação das terras das comunidades quilombolas. Vocês vão observar esse mapa e vão responder A, B, C e D. Na página 309, a maioria das comunidades quilombola vive em espaços rurais e pratica variadas atividades econômicas ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo e atualmente algumas desenvolvem as atividades relacionadas ao turismo. A preservação dos espaços ocupados por essa comunidade é muito importante, pois elas mantêm a sua cultura e o seu modo de viver. A Constituição Federal de 1988 garantiu aos remanescentes das comunidades quilombolas o direito de reconhecimento de suas terras tradicionais. Esse é um direito que tem como objetivo promover a dignidade humana dos moradores dessas comunidades, garantindo melhores formas de população e alimentação, assim como a preservação ambiental e cultural. Algumas instituições, como a Fundação Palmares, realizam o mapeamento e o cadastro das comunidades remanescentes quilombolas, formalizam legalmente os registros dessas comunidades e promovem projetos para o desenvolvimento da cidadania. Entretanto, esse é um processo demorado e muitas vezes difícil de ser conseguido. Atualmente, há mais de 3.000 comunidades quilombolas no Brasil que abrigam milhões de pessoas. Entretanto, poucas tiveram seus territórios legalmente registrados e protegidos, ok? Aí na número 2, em sua opinião, por que é importante a preservação das comunidades quilombolas, né? A gente lendo esse texto vê que essas comunidades, elas preservam a cultura afrodescendente no Brasil, mas é uma resposta pessoal. E número 3 também uma resposta que vocês vão estar dando em relação ao texto lido. As comunidades remanescentes de quilombolas têm uma importância muito grande na preservação da cultura afrodescendente no Brasil. Por isso, é papel do governo brasileiro garantir que essas pessoas tenham direitos e que possam permanecer nos espaços que já habitavam no passado. Porém, muitos dos que vivem em comunidades quilombolas ainda enfrentam preconceitos na sociedade. Por essa razão, nem sempre é fácil registrar e proteger esses espaços, pois para que isso aconteça, as próprias comunidades devem se reconhecer como pertencentes a esse grupo. Ou seja, ainda existe, né, muitas decisões para ser tomada em favor dessas comunidades, né? Eles vivem nesses locais, ainda enfrentam preconceito da sociedade. E nós sabemos que todos nós somos iguais, né? Não existem diferenças. Na página 310, faça você mesmo. Há comunidades quilombolas em quase todas as unidades da Federação Brasileira. Siga as instruções abaixo. Pesquise um exemplo de comunidade quilombola que esteja localizada na unidade da federação ou região em que você vive. Pode ser do Rio de Janeiro ou da região sudeste, tá? 2. Indique em qual município essa comunidade está localizada, ou seja, vocês vão fazer essa pesquisa e vão responder essas questões dessa página. Na página 311, nós iniciamos as atividades finais, que vai da página 311, são as atividades finais que vocês vão estar lendo, os textos, né, que estão sendo colocados aqui para vocês responderem. Então, as atividades finais vai da página 311 até 317. Se tiverem alguma dúvida para realizar essas atividades, vocês podem retornar aos textos que foram lidos e estudados nesse capítulo. Na página 318, o Relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo.
E nós temos aqui povos indígenas e comunidades quilombolas. Aí nós temos influências culturais, né? Quais são as influências que nós estamos vendo aqui? Nós aprendemos sobre os indígenas, sobre culinárias, nós aprendemos sobre lendas, nós aprendemos também que fomos influenciados também pela cultura, né? Quais são as culturas? Quais são os tipos aqui, ó? Aqui o primeiro, aqui na página 319, nós temos aqui a capoeira. Ao lado nós temos o samba. Em cima, qual é essa comunidade aí? A comunidade que nós acabamos de falar, tá ok? Então aqui a gente pode estar verificando todas essas informações, encontrando essas respostas, todas, cada uma delas, nos textos que nós estudamos também nesse capítulo. No Eu Aprendi, vocês vão marcar aquilo que vocês já dominam no assunto, tá ok? Então, tia Andréia está aqui terminando a primeira videoaula de Geografia. Não esqueça que nós vamos ter a segunda videoaula, tá? Um beijo, tchau!